Então, vou convidar para subir aqui no palco comigo minha colega, amiga, Marina Helena. Seja muito bem-vinda. Bom, Marina, estou me sentindo em casa, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a Marina também trabalha na Revista Oeste, comanda um programa diário, também compartilha das dificuldades, das agruras que é acompanhar a política neste país. Marina Helena é economista, com trajetória no setor público, privado e no debate sobre políticas econômicas no Brasil. Formada em economia pela Universidade de Brasília, construiu carreira de mais de 20 anos no mercado financeiro, com passagens por instituições como Itaú, Bradesco e Bozano Investimentos. No setor público, atuou como diretora de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia, durante a gestão de Paulo Guedes, sendo responsável por iniciativas ligadas à agenda de privatizações e eficiência do Estado. Marina, minha querida, seja muito bem-vinda. Eu já falei isso em outras oportunidades, mas você é uma profissional que reúne características muito peculiares, porque você esteve na iniciativa privada, trabalhou em bancos, e depois foi se aventurar na iniciativa pública, nessa experiência da Secretaria de Desestatização. Isso mereceria uma outra conversa, porque eu acho que você tem exemplos muito interessantes de como fazer, porque nós temos uma máquina muito inchada, né? Um elefante que suga muito. E você, trabalhando à frente ali da Secretaria de Desestatização, trouxe algumas soluções, às vezes, muito simples, né? Porque a gente acha, às vezes, que são soluções complexas que vão resolver, mas, às vezes, está no dia a dia. Mas, trazendo um pouquinho, Marina, para o nosso público, tem muita gente aqui que investe, trabalhando aí no setor de infraestrutura, logística. Queria te ouvir, como economista, um pouco do panorama geral sobre a economia brasileira. Você trabalhou num governo que deixou um caixa de 54 bilhões de reais, deixou o dinheiro em caixa, e agora nós temos uma nova gestão. Como é que está a saúde financeira do Brasil, Marina, fazendo até uma retrospectiva dos últimos anos? Bom, bom dia a todos. Ó, aqui está funcionando. Bom sinal. Falar do Brasil é sempre economia, né? Eu sou economista de formação e tem uma coisa que eu faço desde que eu entrei na faculdade, há muito tempo atrás, que é ver como que o Brasil se comportou em relação ao resto do mundo desde quando eu nasci, em 1980. Já estou cometendo esse crime, que a gente não pergunta a idade, vocês podem fazer a conta de vocês, mas eu gosto de fazer isso. É uma punição, sabe? É uma punição, porque comparar a gente com o resto do mundo acaba sendo uma punição. E, para vocês terem ideia, desde 1980, ou seja, nos últimos 46 anos, né, a gente está caminhando para 5 décadas, o Brasil, a renda per capita, por habitante, que eu acho que é o que importa, né, porque tira ali o crescimento populacional, cresceu 46%. Isso dá uma média de mais ou menos 0,8% ao ano. O resto do mundo cresceu 120%. É triste, porque isso significa que a gente ficou muito para trás. E sendo um país abençoado por Deus, né? A gente está falando aqui com os senhores e, puxa vida, foi o que a Paula falou, nós temos, somos uma potência em termos de alimentos para o mundo, nós temos terras raras, nós temos energia. Então, o Brasil ele tem tudo, né? O que planta dá. E ficamos tão para trás. O que está por trás disso? O que está por trás disso? E a primeira coisa que explica o que está por trás disso é o tamanho do nosso Estado. Um Estado inchado que pesa no bolso de quem quer trabalhar, de quem quer empreender, cheio de uma burocracia desnecessária. Todos vocês aqui conhecem muito bem tudo isso no dia a dia de vocês. Só que eu sou muito otimista em relação ao futuro, porque eu tive a felicidade de trabalhar no setor privado com o ministro Paulo Guedes e de ir trabalhar com ele no setor público e de ver como que, se você mudar um pouquinho a direção, muita coisa
pode ser alcançada. Então, para começar, hoje a gente olha e vê que nós temos 80 milhões de brasileiros endividados. E a gente sabe muito bem o que explica isso. Nós temos uma das taxas de juros maiores do mundo. Mas não necessariamente precisa ser assim. Sem nem falar do Paulo Guedes, se a gente falar antes, né, falar ali do governo Temer, eles fizeram uma mágica fiscal que se chamava teto de gastos, que era basicamente uma historinha de que o Brasil não vai parar de gastar, a gente vai parar de gastar tanto, a gente vai começar a conter os nossos gastos. Isso fez com que a nossa taxa de juros fosse para 2%. Vocês lembram disso? Parece até um sonho a gente pensar que o Brasil já teve 2% de taxa de juros, sendo que agora quem está voltando dos 15%, né? Está com 14,5%, mas já foi 2%. Né? Como é que foi esse 2%? E eu vi que se trabalhou muito durante aqueles 4 anos para voltar para ter uma manutenção desse cenário. E aí, muito foi feito. A gente teve uma pandemia gigantesca e conseguiu ser um dos poucos países do mundo que diminuiu sua dívida. Teve uma queda da dívida de 3,6 pontos percentuais do PIB. É uma mudança muito grande. Carga tributária, nem se fala. Eu digo que tem uma matéria que deveria ser dada em toda a escola. Aliás, não é uma matéria, é uma aula apenas, que basta 3 minutos. Toda criança vai entender o que é imposto. Eu fiz isso com a minha filha, eu sou mãe de 3, com a minha mais velha eu fiz quando ela tinha 5 anos de idade. Ela queria uma banana, eu descasquei a banana, na hora de dar para ela, eu comia metade. E ela disse, o que é isso? Falei, imposto, filha. Ela, odeia imposto, odeia imposto. E aí isso é tão fácil, né, de entender, isso ensina demais. E você teve ali, com muito custo, você teve redução de 13 tributos. Agora a gente está falando de um aumento de mais de 28, né, tributos. Então, são mudanças estruturais que definem para que rumo nós vamos. A mesma coisa a abertura comercial. É inacreditável, mas é óbvio que muitos impostos de importação foram reduzidos, principalmente na pandemia, mas, antes disso, houve uma redução de IPI de 30%, porque não dá para só jogar lá e dizer, vai, compete aí. Né? Mas você teve... Isso fez com que a corrente de comércio no Brasil, a gente viesse de um nível de abertura de 22% para 32% do PIB. Já voltamos a recuar, já estamos em 28% de novo, antes desses últimos aumentos de impostos de importação. Então, dá para escolher para que lado vai. E a mudança ela é muito rápida. A economia ela responde muito rápida. Tanto que nós sofremos aquela pandemia, mas, comparado ao resto do mundo, nós somos os países que mais cresceu e com menor inflação, porque a coisa foi feita. E, no final das contas, se deu ali, né, o Guedes sempre fala isso, né, demos ali, fizemos a distribuição do dinheiro na mão da pessoa lá na ponta, mas conseguiu finalizar isso tudo ainda com uma redução de dívida, sem aumento de imposto. Então, assim, realmente dá para fazer de outro jeito. Então, eu sou otimista quando eu penso no futuro por conta disso. Nossos problemas nós conhecemos. É principalmente esse. Um governo que gasta demais e que acaba drenando a energia e os recursos da sociedade, por isso é o fenômeno que os economistas chamam de crowding out. Você pega a maioria desses países, eu falei que a média do mundo foi de 120%, mas você pega os que mais cresceram. Como eles cresceram? Eles cresceram com crédito. Crédito não é um problema. Né? Nós temos aqui, vocês que trabalham no mundo inteiro sabem disso, quem trabalha com longo prazo, então, sabe quanto que isso é importante. Isso é definidor, na verdade, mas a gente, infelizmente, tem um governo grande demais que suga toda a poupança dos brasileiros. Isso acaba fazendo com que a gente tenha que ter uma taxa de juros alta demais. E é isso que não permite que a gente fique, né, nesse crescimento tão medíocre. Mas eu já vi isso, e dá para ser diferente, Paula. Então, eu diria que é como uma empresa. Vocês que são empresários, vocês sabem como é. Depende do management. Né? Quando a gente tem ali um management bom, a empresa vai. Quando é ruim, ela quebra.
problema do setor público é que, quando o management é ruim, ele quebra a gente. Então, fica mais difícil, né? Não tem essa accountability que deveria ter, que no setor privado é muito rápida. Mas é possível, sim, em outra direção. Bom, já que você está falando do novo CEO para o país, Marina, a gente vai entrar aí num período de campanha eleitoral, um ano bastante sensível para o nosso país, eleições majoritárias para presidente, governador, deputados, senadores. Eu não arrisco mais palpite, porque o Brasil realmente não é para amadores. Tudo pode acontecer, ainda mais em cenário eleitoral. A única certeza que nós temos é que vai ser uma eleição muito polarizada, muito disputada. Você falou, né, de um bom CEO, ajuda muito o brasileiro, ajuda muito os empresários. Queria te ouvir, assim, qual o perfil de liderança, sem entrar na questão político-partidária, mas o perfil de liderança que vai ser necessária para destravar os investimentos neste país a partir do ano que vem, porque imagino eu que os investidores, os executivos, né, fazem esses planejamentos pensando, né, cenário A, eu vou mais para cá, cenário B, eu vou mais para o lado de cá. Então, qual é o perfil dessa nova liderança que vem aí a partir de 27, Marina, para enfrentar esses desafios? Eu acho que, antes de mais nada, eu pensei muito a respeito disso, assim, qual que é o nosso maior drama hoje, né? Porque a gente tem que saber qual é o maior drama e o que a gente precisa para resolver. Então, vamos dizer assim, esse CEO precisa enfrentar um drama. E eu tenho muita saudade quando o grande drama do Brasil era simplesmente econômico. Então, poderia te dizer, olha, sei lá, só quem ganhar chamar de volta o ministro Paulo Guedes que a gente vai resolver. Seria mais simples, né? Porque é um drama, mas a gente tem o ferramental. Acho que o Brasil, ele hoje enfrenta um problema mais grave, que é um problema institucional, Paula. E aí não é só o CEO que vai resolver, né? A gente precisa de um pouco mais do que isso. E por que eu digo isso? Porque o pai da economia, Adam Smith, né? O Adam Smith, ele escreveu A Riqueza das Nações. E a ideia original da Riqueza das Nações era exatamente dizer que a mão invisível do mercado, de cada um fazer o que é melhor para si, acabava levando a riqueza das sociedades. Só que, antes dele escrever esse livro, antes dele escrever A Riqueza das Nações, ele escreveu um outro livro, que se chama Teoria dos Sentimentos Morais. Esses, eu imagino que poucos conheçam, não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Mas, basicamente, o que esse livro diz é que essa mão invisível do mercado, ela precisa de um Estado justo. E ele cita ali 3 P's, que ele diz que são fundamentais, que é a pessoa, a propriedade e o que seria equivalente a contratos. Basicamente, o que ele está trazendo ali é o Estado de Direito, de fato, né? Que você precisa ter justiça, você precisa ter um Estado de Direito. A partir daí, sim, você tem a mão invisível do mercado que faz o seu trabalho, né? Uma segunda coisa é a questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. A gente não pode se acostumar com essas coisas, né? E por que isso aconteceu? Isso está por trás de todas as nossas mazelas, né? Essa ideia dessa tutela do Estado, que sabe o que é melhor para os outros. Isso é a antítese da mão invisível. Eu ficaria muito mais tranquila se o nosso maior problema fosse um problema econômico, mas eu creio que nós avançamos, né, em um problema institucional grave. O lado bom, sim, nós podemos fazer diferente. Agora, Marina, trazendo também para o nosso público aqui que trabalha nessas áreas de infraestrutura, logística, quero a sua visão também desses setores que são tão fundamentais para o nosso país. Falei isso no início. Nós temos tantos gargalos, mas também tantas oportunidades. Se puder linkar também, como é que você enxerga que os nossos governantes, agentes políticos, têm tratado esses setores nos últimos anos, porque também nós temos diferenças entre gestões a respeito aí desses setores? Não, sem dúvida. Se a gente for pensar, começa por alguns marcos, né? Eu trabalhei em um governo em que a preocupação era
liberar toda essa parte de infraestrutura, o trabalho que foi feito pelo ministro Tarcísio, que é na parte de transportes, mas também a parte do PPI e em outros setores. Mas, mais do que isso, foram aprovados o marco do saneamento, o marco do gás, o marco da cabotagem. Esse governo, qual foi a principal medida, né, feita ali? Foi intervir junto ao STF para mudar a questão da demarcação das terras indígenas? Foi tentar revogar o marco do saneamento? Então, assim, é uma mudança. É claro que isso vai fazer diferença, né, na vida de quem quer investir em infraestrutura no Brasil. Então, isso também, eu gosto, tem um exemplo que eu gosto sempre de citar, que é o da Ferrogrão, né? A Ferrogrão foi anunciada ainda no governo Dilma em 2012. 2012. Gente, a gente está em 2026. E tem chance de não sair do papel. 2026. E qual que é o maior empecilho? É uma ação do PSOL no STF que diz que vai passar por terras indígenas. Não, quando você vê lá o traçado, está a quilômetros das terras indígenas. Então, é isso, esse tipo de insegurança jurídica, né, que eu vejo, que é muito preocupante. Mas é lógico que dá para fazer diferente, que é isso, né? A gente viu ali vários marcos sendo aprovados. E eu falo que o Brasil tem algumas coisas que são muito positivas, né? Uma delas é que nós somos totalmente abençoados, né? A gente alimenta não só os brasileiros, mas o mundo. Nós não só alimentamos 1 bilhão de pessoas, quanto, segundo as estimativas, nós vamos ser responsáveis por alimentar mais de 50% de todo o crescimento da demanda de alimentos nos próximos 20 anos. Terras raras, né? Agora, todo mundo precisa, tecnologia, robótica, todo mundo precisa desses minerais que a gente nem sabia que valia tanto. E temos aqui. Mas qual que é o problema é como é que o governo vai lidar com isso. Um deles já mostrou, um dos candidatos já deu a ideia, que é criar a Terrabras, né? Eu dou um exemplo bom. A gente usava muito esse exemplo no Ministério da Economia. O Troy usava, o Guedes usava, e eu acho ele fantástico. Que é o seguinte, vamos pensar na Apple. A Apple é uma empresa estratégica. Dados no mundo inteiro detém. Super estratégica. Imagina se a Apple fosse uma empresa estatal. Aí, uma área da Apple, uma diretoria da Apple tem que ficar com o representante democrata da Califórnia, o outro com o representante republicano do Texas. Essa é a realidade das estatais. Eu sei porque eu trabalhei exatamente com isso. Quando a gente chegou em Brasília, nós descobrimos que a gente tinha participação em mais de 600 empresas. 600. Não só as públicas, mas as privadas também. Por exemplo, a Vale é um claro exemplo. Eu digo que ela realmente foi privatizada durante a gestão do Guedes. Por quê? Porque vendemos as participações que os fundos de pensão da Petrobras tinham, que o BNDES tinha, que o fundo... E aí vai, entendeu? No fundo, a maior parte dos conselheiros eram indicados pelo governo. Então, ela não era privada, de fato. Não é à toa que a primeira coisa que o Lula tentou foi mudar a presidência, como a Dilma tinha feito, e não conseguiu, porque descobriu que não tinha mais a maioria do Conselho. Então, é isso que é possível, por exemplo, que a ministra Aniele Franco seja indicada para o Conselho de Administração da Tupi. O que ela sabe a respeito do setor? Qual que é a experiência? Então, eu vejo que tem essa grande questão. E aí eu entro num outro ponto, Paula, que eu acho que é fundamental e que eu me dei conta em Brasília. Tem uma frase famosa do Lampedusa, italiano, que ele diz o seguinte: as coisas precisam mudar para permanecerem as mesmas, né? É uma frase famosa, e eu digo que o Brasil é meio que... A minha sensação é que a gente está com essa frase o tempo inteiro. E aí, o que explica isso? Eu vou dizer o que explica isso. Eu trabalhei muito
pelo projeto de privatização da Eletrobras. Muito, muito. Aliás, as coisas que o Guedes diz assim, ó, cuidado, porque essa menina é capaz de se jogar, né, do 14º andar, dependendo do que você pede para ela. E realmente tiveram algumas coisas que foram muito difíceis e que nós conseguimos fazer ali. Mas a Eletrobras, eu nunca vou esquecer em que lugar do mundo um projeto de privatização começa, no caput do projeto de privatização, com o CEP de um gasoduto. Bem-vindos, senhores, ao Brasil do Centrão. Então, a gente tem que saber disso, né? O Brasil ele vive nesse, vamos dizer, nesse lugar morno, em que a gente não degringola de vez como a Venezuela, mas a gente não anda também, por conta desse acordo. Temos que pensar a respeito disso, né? Que essa intervenção ela vai muito além da polarização, né? Muito além. A gente precisa sempre lembrar disso. Nós estamos num contexto internacional altamente favorável para o Brasil, altamente favorável para o Brasil. O secretário Trui ele usa uma expressão que eu gosto muito, que é o ISD, né, foi substituído. Não é mais meio ambiente, social, governança. Agora, nós temos outras questões, que é economia, segurança e geopolítica. E a geopolítica ela é inescapável. E o Brasil tem vantagens, que foi o que a gente falou, tem a suficiência energética, alimentos, nós temos terras raras que o mundo quer, e, até então, nós éramos completamente pacíficos, neutros, estamos distantes do Oriente Médio, temos uma relação comercial gigantesca com a Ásia, né? Nossa corrente de comércio, 50% vai para a Ásia. Por outro lado, nós temos investimentos diretos estrangeiros dos Estados Unidos, da Europa. Aliás, o Brasil foi o destino, foi o segundo maior destino de FDI dos últimos 4, 5 anos. Só perde para os Estados Unidos. Em relação ao nosso PIB, foi o principal destino. Mas aí o Guedes ele faz uma analogia. Na última palestra, eu tive o prazer de abrir um evento em que ele foi um dos palestrantes, e ele deu uma analogia que eu achei fantástica, né? Você tem hoje no mundo 2 Rottweilers brigando, que é Estados Unidos e China. Eles estão ali, né? Ali brigando. O Brasil é um chihuahua, né? E a gente sempre foi aquele chihuahua que, nessa hora... Agora não, agora a gente vai lá e quer entrar no meio da guerra. É só ficar quieto. É só ficar quieto. Está fácil. É só se abster. Não é ótimo essa vantagem que nós temos? Então, eu vejo que tem um otimismo, eu tenho um otimismo grande, porque eu acredito que a gente, no cenário internacional, a gente tem aí um cenário extremamente favorável, basta que a gente fique piano, sabe? E a gente vai ter uma bela oportunidade. Agora, só um último ponto que eu gosto de falar. O Brasil, vamos lá, produtividade. Nesses últimos 45 anos, a produtividade do Brasil cresceu 5%. 5%. Acumulado. Não é ao ano, não. É todo esse período. A gente olha a Coreia do Sul, mais de 400%. Né? E tem uma mudança aí fundamental, que é uma questão de educação. De educação. Por que eu quero falar brevemente sobre isso? Porque foi o único motivo que me fez querer ser candidata a prefeita da maior cidade da América Latina, disparada. Né? A nossa educação, gente, faliu completamente. O número que mais me chocou, estudando dados do Brasil, e olha que tem muitos dados chocantes, foi descobrir que nossas crianças saem com 14 anos da escola sem saber o que é 10%. Então, eles não entenderiam jamais essa palestra aqui. 14 anos de idade. No Brasil, a criança é alfabetizada, mais ou menos, mal alfabetizada, aos 7 anos de idade. No resto do mundo, aos 5. Só que, quando eu corri a cidade, eu vi que, infelizmente, aos 10 anos de idade, muitas não estavam ainda alfabetizadas.
Então, é só para dizer que o nosso ensino totalmente estatal faliu completamente, e não é falta de dinheiro, porque a gente gasta como os outros países da OCDE, cerca de 6% do PIB. Aliás, aqui no município de São Paulo, se a gente pega o valor médio da mensalidade de uma escola pública e a média das privadas, custa mais a pública. Então, assim, não é isso. É uma questão, de novo, de gestão. Tem várias outras questões ideológicas, o método fônico, outras, mas isso é muito importante, a gente precisa, eu falo isso sempre quando eu tenho a oportunidade de estar com pessoas que gostam de pensar o Brasil e têm essa eficiência, que é não joguem mais tantos recursos. E eu vejo, né, toda a nossa elite tem sempre um programa educacional, e é sempre jogar dinheiro no sistema público que fracassou. E eu tinha um grande sonho, que era ter como secretário de Educação o Fernando Schiller, um grande amigo que eu adoro, porque a gente foi até uma escola no centro de São Paulo chamada Liceu Coração de Jesus, que era uma escola, por muito tempo ali, dos beneditinos, que era uma escola privada, que ia fechar durante a pandemia, que virou pública e virou escola modelo, hoje, de São Paulo. E a gente foi até lá, e eu lembro que eu perguntei para o diretor da escola qual que é a taxa de absenteísmo dos diretores. E ele falou, não, das crianças, dos professores. Ele, das crianças? Não, dos professores. Não, das crianças? Não, dos professores. Ele falou, não, isso não existe. E vocês, não sei se vocês sabem, mas o nosso sistema público é de 25%. Há quatro salas de aula, uma está sem professor. É impossível se ensinar assim. É impossível. Nós não temos os incentivos corretos. Então, isso acho que é uma outra... O Guedes sempre dizia isso, que se ele pudesse voltar, ele não seria mais ministro da Economia, ele seria da Educação. Então, fica a dica aí para o próximo, porque eu acho que isso é um ponto importante que a gente trata pouco, e eu acho que é um outro, além da parte toda econômica que a gente conhece, eu acho que é um outro problema também que a gente vai precisar enfrentar em algum momento para dar certo. Sem dúvida. Marina Helena, agradeço muito a presença, a participação, as reflexões sobre o Brasil de hoje e o que queremos, né? Temos muito trabalho ainda pela frente. Obrigada. Obrigada a você. Eu vou só encerrar com uma frase do Roberto Campos, que me marcou muito, que ele diz que, na verdade, é do Bismarck, mas que divide o mundo em 3 categorias de países, né? Aqueles que aprendem com a experiência dos outros, que são os inteligentes. Aqueles que aprendem com a própria experiência, que são os medíocres. E aqueles que não aprendem nunca, que são os idiotas. Eu espero, ele dizia que o Brasil estava sempre nessa 3ª categoria, eu espero a gente tenha uma grande chance de provar que o saudoso Roberto Campos avô estava errado. Muito obrigada.